Olá, pessoal! Mais uma aula sobre controle da poluição atmosférica, gestão da qualidade do ar. Me chamo Leonardo Roinaski, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Nas últimas aulas, começamos os nossos estudos sobre a modelagem, que é um assunto muito interessante e importante para compreender o fenômeno físico da poluição atmosférica, também realizar previsões, fazer planejamentos, em relação à instalação de empreendimentos, a monitoramento da qualidade do ar. A modelagem é muito importante. Na última aula a gente deduziu a equação do modelo gaussiano, que é o modelo mais utilizado para avaliações de impacto ambiental na área da poluição atmosférica. Esse modelo é uma equação que eu mostro, de onde que ele vem basicamente, Claro que alguns detalhes eu passo por cima, mas eu explico o básico para vocês compreenderem cada termo da equação, e compreendê-la com mais clareza. Só que ela ainda é um pouco obscura se a gente só deduz ela, Tem algumas coisas que eu preciso mostrar para vocês que são as limitações dessa equação e eu preciso mostrar para vocês como compreender essa equação, ok? Por que eu digo isso? Muitas pessoas podem dizer, mas aquele cara que usa modelagem, aquilo ali é quase que um videogame, Roda o modelo, mas não entende o fenômeno. Não é apertar botão. Outros usam esse termo, Então, a partir desse momento, darei subsídios para que vocês entendam essa equação, saibam quais são as aplicações, Quando é bom utilizar esse modelo, quando é ruim utilizar o modelo, quais são os ajustes que podem ser feitos para arrumar os problemas dele, Ou tentar melhorar um pouquinho o desempenho dele, certo? Então, essa aula de hoje será dedicada para compreender o modelo gaussiano. Então, nosso objetivo da aula de hoje é compreender o modelo de dispersão gaussiana e suas limitações. A primeira hipótese que a gente assumiu para deduzir aquela equação que a gente estudou na aula passada é que a derivada parcial da concentração em relação ao tempo ela é igual a zero. Ou seja, as concentrações naquele domínio de modelagem não variam em relação ao tempo. Isso quer dizer que estamos lidando com um modelo estacionário, ok? Então, aquela hipótese a gente utilizou para deduzir. Em alguns casos, ok, funciona, mas para outros talvez não seja tão adequado. Pelo fato de que as concentrações não são dependentes do tempo, certo? A pluma pode viajar até uma distância tendendo ao infinito, como a gente simplificou. E isso, na verdade, dentro de uma realização, quando a gente coloca os dados meteorológicos, por exemplo, ali dentro do modelo, numa direção e uma velocidade do vento, então, aquela realização, mesmo que, por exemplo, a velocidade do vento tenha sido 5 metros por segundo, a gente colocou nessa equação. Só que ela foi 5 metros por segundo durante 1 hora apenas. E essa pluma chegaria numa distância de, no máximo, 10 quilômetros, por exemplo. Só que, na realidade, na matemática dessa equação, na estimativa com essa equação, a gente consegue estimar até 50 km. E a pluma vai ter esse shape alongado, como essa primeira, chegando até o domínio, até o final do domínio, que a gente quer modelar. Mesmo que na realidade ela não consiga chegar até ali. Então, por isso ele é chamado modelo de pluma, E então é uma condição, então, todas as condições que a gente coloca nessa equação, elas são realizações independentes também. Não existe uma relação, uma dependência entre a hora de simulação anterior com a hora seguinte. E sim que a hora onde a gente está simulando, a gente estima para todo o domínio, então como se ele tivesse uma duração suficiente para que a pluma viajasse até o final do domínio. Entende? Então é isso. Essa é uma das simplificações. Então eu mostro aqui nessa primeira figura que está aqui em cima, a pluma chegando até o final do domínio, em um tempo de 10 minutos, sendo que ela não poderia chegar na realidade, que não deu tempo ainda. Então, durante aquela simulação. E uma outra
fator importante é essa independência entre os eventos consecutivos, né, meteorológicos. Por exemplo, aqui eu mostro uma simulação com o iMode, que é um modelo estacionário, né, e que não inclui essa dependência entre horas consecutivas. Então vejam o que acontece. A pluma, ela, na primeira situação, que é, por exemplo, hora igual a 1, então eu tenho esse shape, né, na horizontal, daí de repente a direção do vento muda para 250 na hora 2. E vejam que não existe nenhum resíduo da simulação da hora anterior. Então, ou seja, eu limpo o domínio e começo tudo de novo. E aquela pluma viaja até o final do domínio, mesmo que na realidade ela não pudesse chegar. E no terceiro evento meteorológico, né, numa terceira hora, por exemplo, a direção do vento alterou para 290. Veja como é que ela ficou com esse shape. Então, isso é comum, tá? Acontecer entre horas consecutivas, a direção do vento flutuar nessa magnitude. Aí vejam o que acontece, por exemplo, no modelo igual ao Calpuff, que já é um modelo não estacionário, né? Os puffs são realizados ali até o final, né, do domínio, porque ele teve tempo nessa situação, né? Vejam que daí, depois, quando chegou na segunda hora, ainda existem resíduos de puff da simulação anterior, né? Então, mudou para 250. Então, os novos puffs estão em cinza mais escuro. E os puffs antigos, aquele cinza mais claro, estão ali ainda, né? E acontece a mesma coisa na terceira simulação, né? Então, aqui a gente mostra, né, que essa dependência no tempo. Legal? Então, compreendendo já essa limitação da equação. Mas mesmo assim, ela funciona para diversos casos, principalmente para avaliação de impacto ambiental. No nosso caso, a gente não está interessado em fazer uma previsão perfeita das concentrações dos poluentes utilizando o modelo gaussiano. Ele tem as suas limitações. A gente usa isso para avaliar impacto, certo? Condições críticas, para balizar se instalaremos ou não os empreendimentos. Então, beleza? Seguindo. Outra simplificação muito importante é que, nesse modelo que a gente deduziu, todo o sistema de referência está baseado, né, o sistema de coordenadas está baseado com uma referência, o ponto que é a fonte emissora, certo? E a direção do vento. Então, o eixo X sempre estará sobre a direção do vento, certo? Então, se a direção do vento muda, muda o eixo X e todo o sistema de coordenadas. Só que ele está fixo em um ponto. E a gente assume nessa equação que a velocidade do vento, né, o campo de velocidade do vento, ele é homogêneo e constante. Ou seja, durante aquela 1 hora de simulação, todo o domínio tem a mesma velocidade e tem a mesma direção do vento, certo? Então, isso é uma limitação muito grande, porque a gente sabe que pode ter um relevo que mude a direção do vento, a velocidade do vento, nesse domínio inteiro, né? Pode ter um obstáculo que muda a direção do vento. E, na realidade, então, isso esse modelo, né, o modelo gaussiano, ele funciona para quais situações? Com terreno simples, onde as condições meteorológicas são parecidas. Então, a aplicação desse modelo, por isso que ele é utilizado até 50 km da fonte. Ok? Então, o domínio ele tem essa limitação. Não pode ser um domínio muito pequeno, nem muito grande. Por quê? Porque ela representa bem nessa escala espacial. E com essa limitação, né? Não pode ser um terreno muito complexo, né? Daí a gente faz adaptações depois. Vamos lá. Por exemplo, vejam aqui um campo de velocidade do vento, né, indicado pelas setinhas que estão variando ali, né, em horas consecutivas de simulação com o modelo WRF, certo? Aqui tem a temperatura, né, são representado por cores diferentes aqui, né, cores mais quentes, temperatura maior, cores mais frias, temperatura menor. Então vejam que as setas mudam nas simulações. E dentro do domínio, a velocidade e direção do vento muda muito. Isso não acontece só numa escala espacial que é essa do estado de Santa Catarina. Se a gente der um zoom, vai acontecer em Florianópolis ou no nosso domínio de modelagem. Isso é comum. Então a gente tem uma simplificação bem brusca aqui, né, do nosso modelo
para a gente do nosso modelo gaussiano. Entendam bem essa limitação. Condição de calmaria. Essa é uma limitação que eu preciso trabalhar com vocês. Por quê? Quando a gente deduziu a equação do modelo gaussiano, aparece aquele uzinho ali em cima, né? E as condições de calmaria são condições com velocidade do vento bem baixa, né? Menor do que 1 metro por segundo. Os equipamentos de medição têm limitação para isso, a não ser que seja um equipamento ultra preciso. Então, por isso que a gente diz, né? Abaixo de 1, calmaria. E é possível que essa velocidade, né, no caso o equipamento está dizendo que é 0, mas seja um pouquinho maior, ok? Mas se, né, o equipamento medir igual a 0 e a gente colocar a velocidade do vento igual a 0 naquela equação, o que vai acontecer? Indeterminação, né? Um número sobre 0, né? Temos um problema matemático. Então, realmente, a equação não funciona para essas situações. Ou então, se o vento for muito baixo, né? Então, pode acontecer de eu superestimar as concentrações. Então, esse é um problema. O correto, então, é que a gente use outras parametrizações, né? Outra formulação para essas condições de calmaria, que são mais adequadas. E, para nossa sorte, existem muitas equações para resolver esse mesmo problema, certo? E que são adequadas para essa situação. Por exemplo, um modelo gaussiano, de puff gaussiano, certo? E dependendo de como a gente deduz a equação, né? A gente encontra soluções diferentes que permitem que a gente consiga estimar as concentrações, mesmo com a condição de calmaria, né? Então, percebam que tem saída, né? O iMode, por exemplo, faz isso, né? Um tratamento, né? Quando existe uma condição de calmaria, ele simula com uma equação um pouco diferente, né? Ou faz um tratamento para essa situação. Show de bola! A gente também considerou que o poluente ele era conservativo. Isso é uma simplificação bem forte, né? Percebam que os poluentes eles reagem na atmosfera, né? E existem vários mecanismos de reação. Então, quando a gente não implementa isso, é um problema. Então, para quando esse modelo funciona? Para situações onde o poluente ele pode ser que ele não reaja tanto, né? Ou não se forme na atmosfera, né? Então, ela serve essencialmente para poluentes primários. Então, é sempre bom ter em mente que existem processos físicos e químicos que acontecem na atmosfera e que podem remover ou acrescentar a concentração daquele poluente. Então, vejam, por exemplo, a formação de material particulado secundário, né? A partir de nitrato, sulfato, né? Então, o PM2,5 ele pode surgir na atmosfera e eu não tinha incluído esse fenômeno como uma fonte emissora. Então, pode ser que aquela concentração, na realidade, aumente sem existir uma fonte direta de emissão. Também acontece a formação de ozônio, né? Então, que é um poluente secundário. Então, formação de partículas, poluente secundário. Ozônio, poluente secundário, né? Óxido de nitrogênio, eles degradam, né, pela formação do ozônio. Então, o poluente também é problemático para utilizar essa equação. Eu preciso fazer algumas simplificações. Tem como fazer? Tem. Degradação, conversão, ou então eu uso para um caso extremamente conservador, onde ele não vai reagir, ele não vai ser degradado para formar ozônio. Entendem? Além disso, a deposição que é tanto seca, né? Deposição seca e úmida são fenômenos que acontecem, principalmente, né, para remoção de material particulado. Esses fenômenos a gente não colocou na equação, justamente porque a gente considerou que aquele poluente ele não vai ser influenciado por reações ou então sumidouro, né? Não existe um sumidouro da massa de poluente naquele nosso domínio, né? Então percebam que esses fenômenos existem, tem como a gente incluir nessa equação nossa, assim como a gente fez para a reflexão da pluma, certo? Então tá. O fenômeno de deposição seca e úmida, então eu posso remover tanto gases como partículas, mas é mais eficiente para a remoção de partículas. A deposição seca é essencialmente, né, deposição de partículas. Acontece pela gravidade, dependendo da densidade da partícula, e ela pode se depositar na superfície e sendo removida essa concentração da atmosfera.
Então acontece para partículas. Já, por exemplo, a deposição úmida, né, dependendo do tipo da gota de chuva, né, volume da precipitação pode remover mais ou menos. Então tem como parametrizar, né, e a gente tentar resolver um pouquinho o problema desse domínio, né, que a gente está considerando de 50 km. Então a gente vai assumir, né, pode assumir que choveu nesses 50 km. Né? Então, beleza, vamos lá. Tempo de média. Esse é um ponto importante que eu estudarei nas próximas aulas com vocês. O modelo gaussiano, ele serve para estimar concentrações de poluentes em um tempo de média específico, certo? Por quê? Concentrações instantâneas, né, são muito difíceis de serem previstas, principalmente assumindo uma montanha de simplificação que a gente assumiu. Por exemplo, né, velocidade do vento constante, né, turbulência homogênea estacionária, como eu vou abordar com vocês para frente. Né? Então, essas limitações, né, fazem com que a gente consiga estimar em tempos de média específicos. O que é um tempo de média? Tempo de média, por exemplo, eu calculo 6 vezes, né, dentro de uma hora, ou seja, a cada 10 minutos. Então eu faço a média dessas concentrações dentro dessa uma hora. Né? Então essa então, é a concentração média de uma hora. Né? Então, qual que é o tempo de média que o modelo funciona bem? O modelo gaussiano ele funciona bem num tempo de média que está dentro dessa lacuna espectral, certo? De escalas enfim, de densidade espectral. Existe uma lacuna espectral entre 10 minutos, certo? Uma hora, que é uma lacuna em que eu tenho uma densidade de energia, uma energia turbulenta um pouco menor. Então as oscilações são menores, tanto da direção como velocidade do vento. Então, se eu uso escalas menores do que 10 minutos, eu tenho oscilações muito abruptas na direção e na velocidade do vento e dificultam muito a minha previsão com esse modelo. Então o modelo vai errar mais. Já dentro de uma hora, as oscilações não são tão grandes. Então, quando a gente está tratando de menor do que uma hora, a gente está pensando em fenômenos que acontecem, por exemplo, quando a gente vê uma biruta sacudindo, né? Aquela biruta sacudindo para lá e para cá. A direção do vento está flutuando muito, mas dentro de uma média da flutuação em uma hora, pode ser que ela seja mais centrada, né? E fixa ali. Certo? Então eu reduzo essa variabilidade calculando uma média dentro de uma hora, que é um campo de energia legal. Mas quando eu passo de uma hora, eu já começo a aumentar, né? Aí chega num momento, por exemplo, quando eu estou lá assim, na escala de uma semana, né, 10 dias, e aí tem as flutuações devido aos sistemas frontais, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma direção do vento norte, né? Flutuando norte, 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 e de repente entra um sistema frontal, né? Uma frente fria, que gira totalmente o vento, em que eu vou mudar tudo o campo de vento, né? Em direção e velocidade. Então, por isso que o modelo ele estima bem para uma hora. Ok? Não para escalas menores e também não muito maiores do que isso. A gente precisa incluir outros efeitos para conseguir estimar outras considerações, né? Precisa fazer alguns ajustes no modelo para conseguir estimar em escalas maiores. É por isso que a gente usa uma quantidade de eventos meteorológicos, por exemplo, quando a gente estuda modelagem, de 5 anos de dados meteorológicos de hora em hora, para tentar representar tudo, né, de maneira mais clara, né, diversos eventos, ok? Então, essas flutuações então são menores na escala de uma hora, então é por isso que a gente estima em tempos de média de uma hora para cima, certo? Para estimar para cima de uma hora, então a gente usa diversas condições meteorológicas. Para baixo, complicado. Professor, você incluiu o efeito da reflexão da pluma no solo, mas tem a reflexão, por exemplo, uma parte da pluma reflete na camada limite, né? E quando vocês analisam, né,
o desenho de uma pluma quando ela chega na camada limite, tem uma parte que fica lá em cima mesmo, né? Parece que tem um ímã puxando essa pluma lá para cima e ela fica ali, né? Como se fosse uma tampa e aquele concentração dos poluentes ficam lá em cima. Então uma parte desce dessa pluma, mas uma parte fica lá. Então como eu faço essa consideração? Bom, no nosso caso a gente não incluiu isso, mas tem como. Vejam esse desenho aqui, que são as considerações colocadas pelo Emold. Ele diz que existe uma consideração que inclui uma fonte indireta, né, acima da camada limite, certo? Que é ZI, ali embaixo, né? Invertida, né? Como a gente fez na nossa situação para reflexão no solo, e uma fonte que acontece, que é a penetração da pluma na camada limite, né? Então uma parte da pluma ela sobe, ela penetra na camada limite e ela consegue subir um pouco. Então ele faz uma ponderação dessas três plumas, da fonte direta, a pluma penetra da fonte, no caso que penetra na camada limite, e também a fonte indireta. Esse é um tratamento de um modelo analítico, né, que a gente está fazendo essas considerações. Numericamente, a abordagem é um pouco diferente. Terrenos complexos. Terrenos complexos, todo o escoamento, né, muda, né? O fluxo, o campo da velocidade de direção do vento pode mudar. E isso é complicadíssimo, né? No modelo a gente assume uma hipótese que isso é homogêneo, e isso é extremamente complicado. Em algumas situações essa pluma pode até colidir no terreno. Como eu faço isso? Bom, isso não é bem resolvido nos modelos que são estacionários e que são gaussianos, né? Justamente porque a gente tem essa limitação. Então por isso que a gente usa mais quando esse terreno é mais plano, né? Quando existe alguma situação complexa dentro daqueles 50 km onde a gente usa o modelo, então tem alguns ajustes, por exemplo, que o iMold faz para terreno complexo, onde dependendo da inclinação do terreno, essa pluma pode colidir, no caso, né, no solo, ou então ela escoa e segue o escoamento e sem colidir. Ok? Então veremos isso. No iMold, o modelo calcula uma altura crítica. E dependendo dessa altura crítica, né, dessa inclinação crítica, a pluma então vai seguir a movimentação do fluxo ou então colidir no terreno, como eu havia explicado antes. Essa aqui é uma figura que mostra, né, essa ponderação feita pelo modelo iMold para corrigir esse problema na equação que a gente estimou. Ah, mas espera aí. Eu vi que tem o Y, tem o Z, o H, o σy, o σz e a velocidade do vento como dados de entrada para essa minha equação. Só que não aparece o x. Em qual lugar que esse x aparece? Porque as concentrações, de fato, são dependentes da distância. Quanto mais distante, maior a dispersão dessa pluma. A pluma ganha tamanho, como eu havia explicado. E em qual lugar que ele está embutido? Para aqueles que não lembram, né, essa é a equação. Vejam que em nenhum lugar aparece o x. Apenas lá, né, concentração é função de x. Tá, mas espera aí. Como? O x aparece nas estimativas da dispersão lateral da pluma, como eu já falei, né? A pluma, de fato, visivelmente a gente consegue perceber que a dispersão da pluma ela é função da distância. Logo, função de x, né? Então a pluma vai ganhando tamanho. Então o σy, que representa o espalhamento da pluma, né? Ele considera o x. Então o σy é função de x e por isso que aparece, né, C é função de x, y e h. X, y, z e h, desculpa. Então está aqui a equação, por exemplo, da estimativa da dispersão lateral no iMold, né? Vejam que tem x em cima e x embaixo, né? E vejam também uma estimativa com o modelo iMold, onde a gente consegue ver que a pluma se espalha, ganha tamanho, né? E é função da distância em relação ao ponto de emissão. O mesmo ocorre no eixo Z. Existe um espalhamento tanto na horizontal como na vertical. E, no caso, o espalhamento vertical, o σz, né, o coeficiente de dispersão vertical, ele também é função de x. Isso parece um pouco óbvio, né, mas está aqui nessas equações
E em todos os coeficientes, todos os métodos de estimativa de coeficiente de dispersão, o x aparece. Então o x existe e está ali. Já que eu falei dos coeficientes de dispersão, então vale lembrar que quando a gente estimou a equação, a gente assumiu a hipótese de Fick, né, daquele coeficiente, né, de difusividade de Fick. E a gente desenvolveu toda aquela equação pensando nessa teoria, né? Mas para que ela seja extrapolada para a realidade, a gente assume, né, a gente substitui o coeficiente de difusividade pelo coeficiente de difusão turbulenta, que é o que acontece na atmosfera e que é muito mais intensa, no caso, muito mais intenso esses coeficientes, né, de dispersão lateral e vertical, muito mais intensos do que os movimentos em nível molecular. Então a gente faz essa substituição. Então essa dispersão ela é muito maior, ok? Mas daí a gente está, né, seguindo uma lógica também, de novo, né, uma simplificação bem abrupta, né? Onde a gente passa lá para uma simplificação nível molecular e a gente passa depois para uma difusão turbulenta. E o processo de difusão turbulenta ele é muito intenso, né? E tem diversos problemas para a estimativa desses coeficientes de dispersão, que veremos nas próximas aulas. Então, mais uma vez para lembrar, vejam que a gente tinha, né, aqueles coeficientes que eu usei na estimativa lá na aula anterior, como D, né, coeficiente de difusividade, aqui está como K. Então, percebam que dependendo da literatura, né, no caso da referência que vocês estão utilizando, as equações podem ter derivações na nomenclatura dos coeficientes, mas elas representam a mesma coisa. Essa aqui é a equação da advecção de difusão, ok? Então é kxx, kyy, kzz. Então a gente assume que esses coeficientes são coeficientes de difusão turbulenta, que é um movimento muito mais intenso, não apenas em nível molecular, mas devido às flutuações na direção e velocidade do vento. E a partir daqui, a gente começa a ter sinergia com o que a gente estudou em turbulência. Né? Estudamos um pouquinho sobre a turbulência, como estimar a turbulência. E vai ser nesses parâmetros, nos coeficientes de dispersão lateral e vertical, que a turbulência vai aparecer. Dependendo do nível de turbulência, o coeficiente de dispersão vai ser maior ou menor. Então a turbulência nas equações aparece embutida nesses coeficientes. Bom, essa é uma limitação muito grosseira que a gente assumiu para estimar a equação. Turbulência homogênea e constante. Vejam que em todo o domínio, certo? Tanto perto da fonte como a 50 km da fonte, a gente considera que a turbulência é igual. Mas isso é uma forçação de barra que a gente faz, né? É bem provável, muito provável, que a turbulência seja diferente, né, ao longo do caminho. Pode ser que em determinado momento a turbulência se intensifique em um lugar e a pluma se espalhe com maior velocidade do que estava se espalhando em tempos anteriores ou posteriores. Então essa simplificação ela é bem grotesca. Existe um efeito que é justamente devido a essas flutuações que existem no campo, né, de vento, que fazem com que o eixo da pluma flutue, né, ao longo da sua viagem até o final do domínio. Então, por isso que quando a gente acende um incenso ou observa uma pluma viajando, a gente vê aquela pluma serpenteando, né? Mas no modelo a gente não vai ver. A gente vai ver essas bordas aqui. E pode ser que daí, num tempo de média de 1 hora, se a gente fizer a média daquelas realizações instantâneas, é bem possível que essa representação fique nesse shape, né, de cone. Mas quando a gente observa instantaneamente, a gente já consegue ver que tem flutuações. Então, por esse motivo que a gente usa o tempo de média, para evitar que essas flutuações no campo de vento sejam muito grotescas, que na verdade são bruscas, né? Então a gente faz as médias e essas flutuações, então a gente perde
essas flutuações ao realizar a média. Então vejam que uma hora a pluma vai para baixo, outra hora vai para cima, e na média fica naquele shape de cone. Em realizações instantâneas, o eixo da pluma vai mudar muito. Já quando a gente faz a média de uma hora, o eixo da pluma ele fica mais constante. Ok? Beleza. E agora, os dados de entrada da nossa equação. A gente quer calcular, né? Daí vocês analisam a equação. C é função de x, y, z e h. Distância, né? As distâncias onde a gente quer calcular. A gente viu hoje que sigma y e sigma z são função de x. Né? O y é a distância, no caso, perpendicular à direção do vento. Né? Então temos aqui y para cá, como eu mostrei nas figuras. E também na aula de Python. Z, a distância, no caso, vertical, né? Em relação ao ponto do ponto onde a gente está simulando. H, a altura da pluma. E, no caso, sigma y e sigma z, como eu falei, função da distância. Beleza. E tem o U também, né? Velocidade do vento e taxa de emissão. Bom, taxa de emissão e velocidade do vento a gente consegue estimar fácil. Né? Vai lá na chaminé, mede. Ou estima com a P42. Velocidade do vento, né? Estação meteorológica. Y e Z é o ponto que a gente quer calcular. A gente dá esse dado para a equação. Né? Já sigma Y e sigma Z e o H, a gente precisa estimar. Antes de utilizar essa equação, a gente precisa estimar esses três parâmetros. Sigma Y, sigma Z e o H. Sigma Y e sigma Z a gente estima em função da turbulência e da distância em x, como eu havia comentado. Né? Já o H é a altura efetiva da pluma. Além da altura geométrica da pluma, ou seja, a altura da chaminé, por exemplo, se for uma fonte pontual, por exemplo, a chaminé tem 10 metros de altura, mas devido à influência do exaustor ali dentro, que empurra o ar para fora com força, e também a energia térmica, devido à diferença de temperatura em relação à atmosfera, por exemplo, se eu emito a 100 graus Celsius, essa pluma vai viajar mais e vai subir mais. Então a altura efetiva ela precisa ser calculada também, e é a soma entre a sobreelevação da pluma e a altura geométrica da chaminé, e a gente vai aprender nas próximas aulas como estimar esses três parâmetros. Meus queridíssimos, esta foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Um forte abraço para vocês.